Aprenda comigo a cultivar a Lovely Rose Reversa. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E entre os gêneros de suculentas nós temos as espécies. E entre as espécies nós temos aquelas que se diferenciam. Plantas da mesma espécie, mas com características, formatos diferenciados. E essas plantas diferenciadas da mesma espécie, gente, são formadas através das sementes, que são misturadas e feitas as híbridas. As tão famosas híbridas, nós temos muitas híbridas no mercado, né? E eu acredito que a Lovely Rose normal, ela pode ser um híbrido entre a Fantôme, que é essa que eu estou mostrando para vocês, né? Então, a Lovely Rose normal, mais fechadinha, junto com a Fantôme, gerou a Lovely Rose Reversa. Olha que coisa mais linda! Então, as pessoas têm muito, né? Tem muitas dúvidas quando compram uma Lovely Rose que vem fechadinha e ela começa a ficar aberta. No meu caso, foi o mesmo, tá? Ela era bem fechadinha, e com o tempo ela foi ficando aberta. E depois que ela ficou aberta, gente, todas as mudas que eu já produzi com essa planta não vieram mais com o botão fechado. Somente assim, aberto, tá? Então, ó, elas são muito parecidas. A Lovely Rose Reversa, ela tem a folha um pouquinho mais fininha. E tem essa, né, o formato desse biquinho, tá vendo? Ela fica mais espalmada, mais aberta. Enquanto a Fantôme ela se fecha um pouquinho mais. Tem esse formato de roseta aberta. As folhas são mais grossinhas. Tem pontinhas, mas não tanto quanto a Lovely Rose, ó. Dá pra ver, né? Essa é bicudinha. Ó, o formato do biquinho, ele é mais arredondado e depois forma o biquinho. Essa aqui ela já fica num formato mais comprido, né? Coisa linda, né? São maravilhosas. E hoje eu quero tirar todas as dúvidas, tá? Vou deixar um vídeo mesmo bem explicativo, porque olha, isso é uma pergunta, gente, que é muito, mas muito solicitada. É muito, né? Praticamente, sempre que aparece a Lovely Rose, tanto a reversa quanto a normal nos meus vídeos, as pessoas têm esta dúvida, né? Sobre a diferenciação da Lovely Rose aberta para Lovely Rose normal. Então, hoje aqui vai ficar bem explicativo, né? Bem explicadinho para vocês. Se vocês tiverem algumas dúvidas, pode deixar aí na descrição do vídeo. Qualquer coisa, se vocês quiserem, né? Que a gente converse um pouquinho mais, que a gente esclareça um pouquinho mais, vocês podem me procurar lá no Instagram, no direct do Instagram, que lá a gente vai conversar sim um pouquinho melhor. No Instagram eu sempre estou respondendo todas as dúvidas, tá? Claro, assim que eu posso, mas eu sempre respondo, gente. É mais fácil para mim no Instagram pra gente conversar. Lá a gente consegue ter uma conversa mais, né, mais detalhada, tá bom? Então é o @suculentas da Rutinha. Pode me procurar lá. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Me segue lá no Instagram, que lá eu estarei... a gente vai estar, né, conversando um pouquinho mais e solucionando todas as dúvidas que vocês possam ter. Então aqui, ó, a diferenciação entre elas a gente vê a olho nu, né, gente? Colocando uma do lado da outra é muito nítido. A Lovely Rose normal sempre vai ficar assim, gente, ó, independente, tá? Ela vai crescer, formar esse topo de folhas, ela fica com o caule mais, né, compridinho, é característica dela, tá? E forma camadas de folhas, tá? Ela vai formando essas camadas de folhas, porém sempre muito fechadinha. A folhinha é menorzinha também, né? A reversa ela fica com as folhas maiores e a tonalidade também é bem diferente, tá? Aqui eu não tô conseguindo mostrar direitinho para vocês, mas a olho nu eu consigo ver bem. Essa ela fica mais azulada, tá? A reversa ela vai ficar mais azulada, enquanto a normal ela fica num tom, ó, aqui eu consigo mostrar, né, ó, é um tom mais um verdinho claro, um verdinho água, tá vendo? Um verdinho mais clarinho.
enquanto a reversa ela tem um tom mais azulado, tá? A reversa ela vai ficar bem aberta, bem espalmada, olha só. O formato da folha também é diferente, ela, né, fica com uma folha bem maior. O biquinho da folha também é diferente, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, o biquinho da Lovely Rose normal, já o biquinho da Lovely Rose reversa. Ambas são de muito fácil cultivo, se propagam com muita facilidade. A Lovely Rose reversa, gente, eu tenho dela espalhada por todo o meu jardim. E cultivo ela com muito sucesso também no tempo. Tenho delas, né, aqui no meu painel de latinhas, com várias espécies maravilhosas. Olha que coisa linda. Olha o tamanho, né? Conforme o tamanho do vaso, ela vai crescer mais, tá? E conforme a adubação que você faz, ela também vai crescer mais. Este vaso, gente, eu já tenho que fazer a manutenção. É um vaso bem antigo, é um dos primeiros que eu trouxe aqui para o painel de latinhas. E elas já estão bem sofridinhas, como vocês podem ver, ó. Então já está na hora de fazer a manutenção deste vaso. Deixa eu tirar aqui para vocês e mostrar até o caule. Olha como o caule está, bem lenhoso, bem grossinho, tá vendo? O substrato também eu já tenho que fazer a troca. Então é uma plantinha que, se eu não fizer a troca do substrato, ou se eu não fizer uma nova adubação, ela não vai se desenvolver mais. Ela precisa de um novo substrato e uma nova adubação para ela ficar como as outras, né? Como aqui, né? Aqui foi feita uma nova adubação, uma troca do substrato. Aqui também ela já cresceu muito mais, né? Claro que aqui ela também não está feia, ela está bonita. Até para quem gosta de cultivar suculentas mais compactas, né? Esse já é um jeito, deixar o substrato um pouco mais pobre, não fazer a troca do substrato, que ela vai ficar menorzinha. Mas a gente gosta, né? Pelo menos eu gosto que elas fiquem um pouquinho maiores. Então, esta latinha é a próxima da lista para estar fazendo a troca do substrato e uma nova adubação. O que vai acontecer, ela vai também produzir mais mudas, tá? Ela vai crescer, ficar mais bonita. A multiplicação, ela pode ser feita por decapitação, como eu fiz aqui com essa Lovely Rose normal. Deixa eu mostrar para vocês. Essa é uma Lovely Rose normal, tá, gente? Olha que coisa mais fofa, tá enchendo de brotos. Olha só, tronquinho com mais um brotinho ali embaixo, outro aqui do outro lado. Ela fica penduradinha aqui, ó, na estante, pegando o solzinho da manhã. É uma casinha. Olha que lindo que é esse vasinho. Ele não é furado, tá? Ó, não é furado. Então, eu controlo as regas. Tenho a Lovely Rose aqui e aqui atrás eu tenho a Súpia. Olha que fofice. E fofurice, né? Então, por decapitação, tanto a Lovely Rose reversa quanto a normal, elas produzem muito, gente. Então, se você fizer aí, né, o corte do topo da planta, você vai obter muitas mudinhas. Ela é muito generosa. E por ela ser uma graptovéria, as graptovérias agora no outono e inverno saem da dormência e começam começa o seu pleno desenvolvimento. Então elas vão crescer muito, elas vão reproduzir muito, tá? Você vai ter muitas mudinhas agora nesse período. É um período maravilhoso para fazer a troca dos vasos, né? De substrato, a adubação, que elas estarão dando muitos bebês aí para vocês. A multiplicação feita por folhas também é muito fácil. É só você retirar as folhinhas, levar até o berçário. Tá? Você pode deixar elas primeiro brotarem, soltarem os brotinhos e as raízes para depois colocar elas num substrato bem sequinho e enraizar. Esse berçário, gente, com as folhinhas da Lovely Rose, ele está aqui em torno de 20 a 25 dias, tá? Já tem mais ou menos 20 a 25 dias. Então, agora aqui, ó, a gente vai observar aqui. Elas já soltaram os brotinhos e elas estão começando agora a soltar as raízes, tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui é começar a pulverizar água. Até aqui eu não molhei, eu só coloquei elas dentro desse vasinho com um substrato bem leve, é esfagno
com perlita, gente, ó. Deixa eu mostrar até bem pertinho. Aqui tem uma folhinha, eu acredito que essa seja da Lola ou da Titubans. Então, assim, ó, o substrato é um esfagno, é um substrato bem levinho, para quando elas começarem a soltar as raízes, ó, ali ela já tá começando. Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês, ó, né? Ser bem fofinho para elas poderem enraizar mais fácil, tá? O local bem iluminado. Se você puder dar ou solzinho as primeiras horas de sol da manhã, em torno de 1 a 2 horas de sol, ou o sol do final da tarde, tá? Que são os sol mais fraquinhos. Nunca o sol das 9 horas da manhã até as 4 da tarde, tá? Dependendo do lugar, 9 horas da manhã até o sol já é muito forte. De repente, das 8 às 4 da manhã, tá bom? Então, você vai observar o seu clima, a força do sol, para tá dando solzinho pro seu berçário, tá? Então, agora aqui eu já vou colocar elas, pegar um pouquinho mais de sol e vou começar a fazer as regas pulverizando água no final do dia. Como eu falei para vocês, então agora a gente entra no outono e inverno. Aproveite para fazer mudinhas dessa lindeza, gente. A Lovely Rose reversa, ela se multiplica muito fácil por folhas. Ó, aqui eu tenho mais um, né? E na verdade esse vasinho eu coloquei as folhinhas aqui dentro e obtive esse, né, era um berçário que virou um vaso, tá? Então, obtive essa lindeza. Olha como fica bonito elas em colônias, né? Olha que coisa linda. Aqui eu já consigo retirar várias folhinhas e fazer outros, né, arranjos, outros berçários para estar fazendo outro arranjo. Aquele berçário que eu mostrei para vocês de folhinhas é a Lovely Rose normal. Mas eu vou estar fazendo agora um outro berçário com elas, tá? Com essas Lovely Rose reversa. É que eu tenho bastante delas. Mas como agora a gente vem para o período favorável para a multiplicação dela, a gente tem que aproveitar, né, gente? Quanto mais, melhor. Ainda mais que é uma planta maravilhosa e que fica linda no jardim. E a quantidade de réguas. Como eu vou molhar a minha Lovely Rose reversa? Você vai molhar igual as outras, quando o substrato estiver seco. Se você cultiva ela em local coberto, é você que vai controlar. Então, é dessa forma que você vai fazer as regas da sua Lovely Rose reversa. Só molhe quando o substrato estiver seco. Dessa forma, ela vai ficar mais fechadinha, ó. Vocês viram que as outras que eu mostrei para vocês, elas estão mais abertas, porque elas tomam água da chuva. Ela vai ficar mais aberta. E cultivando em local coberto, ela já vai ficar mais fechadinha, tá? O botãozinho se fecha um pouco mais. Ela, né, tem esse formato mais espalmado, mas ela fica um pouquinho mais fechada. O substrato bem leve, próprio para cactos e suculentas, eu uso o mesmo que eu uso com as outras. Bastante carvão, perlita, casca de arroz carbonizada. A adubação dela eu faço agora no outono e inverno, que é a época do desenvolvimento dessa planta, onde ela vai crescer e soltar muitas mudas. Ela também solta mudas no tronquinho, gente. Além da multiplicação pela decapitação e por folhas, ela vai soltando brotos laterais, formando colônias e ficando linda. E a quantidade de sol. Por ela ser uma suculenta de sol pleno, você pode estar dando para ela de 6 a 8 horas de sol por dia. Mas você também consegue cultivar essa suculenta com 4 a 5 horas de sol. A única coisa que você vai ter que cuidar nas regas e na adubação. Você vai fazer a rega mais espaçada, vai molhar muito menos, por ela receber menos sol, para ela não crescer demais e ficar estiolada, muito aberta, tá? E a adubação, você vai cuidar na adubação, porque se você molhar demais ou fizer uma adubação muito excessiva, ela vai crescer muito e não vai ficar bonita, tá? Então, cuide nas regas e na adubação, que você consegue também cultivar essa suculenta com 4 a 5 horas de sol diárias. Então, o que eu quis mostrar para vocês hoje era a diferença da Lovely Rose normal para a Lovely Rose reversa, que deu para ver bem a diferença, né, gente? Ó, ela fica bem aberta, ela vai ficar igual uma rosa aberta. Já a Lovely Rose normal, em formato de botão. E mostrar também que a Lovely Rose reversa é uma planta muito versátil,
de muita fácil multiplicação, se multiplica com muita facilidade, pode ser cultivada sem problema nenhum no tempo. Ela ama sol, né? É uma planta de sol pleno, mas pode ser cultivada sim com menos sol também. É só você adaptar o seu cultivo, né? Adaptá-la no local aonde você deseja cultivar, porque temos muitos jardins que não tem essa quantidade de 6 a 8 horas de sol diárias. Mas você pode sim cultivar essa lindeza que ela vai se adaptar muito bem aí no seu jardim. É só diminuir as regas e cuidar na adubação, que você vai ter uma planta muito linda. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.